Bom dia, Irmandade. Tudo bom? Entrando aqui, estou fazendo um teste. Bom dia, Lívio. Tudo bem, irmão? Beto Oliveira tá aí com a gente. Como tá, irmão? Vamos falar um pouquinho de afeto. Como é que a gente expressa, né, nossas emoções? Esse é um assunto muito importante. Nosso irmão, psicólogo, Jorge Barbosa, vai trocar uma ideia com a gente. Ele já está chegando. Essa pauta é muito importante, porque a gente tem muita dificuldade de lidar com essas emoções, né? Como expressar afeto, e não só como expressar, como receber afeto também. E aí eu deixo até um convite para você escrever aí nos comentários como é que é isso para você. Você expressa afeto com facilidade? Você recebe afeto com facilidade? Então a nossa troca hoje é sobre essa questão de como se expressar emocionalmente, afetivamente. E para isso vamos conversar com um psicólogo clínico, Jorge Barbosa. Ele vai falar um pouquinho do trabalho dele com a gente. Deixa eu chamar ele aqui. Tem uma caixinha de perguntas aqui. O pessoal sempre fala, ativa a caixa de perguntas. Gente, eu não sei como faz isso. Eu clico nessa caixa, ela só me mostra as perguntas e diz que vai aparecer aqui. Mas eu pressiono, não sei. Se alguém souber, me ensina, tá? Como é que eu ativo essa caixa de perguntas? Eu vou entrar com o irmão. Localizar ele aqui. Pronto. Opa, bom dia, Bom dia, irmão. Tudo bom? tudo bom? É um Nossa, prazer estar aqui. poxa, um privilégio pra gente você aceitar o nosso convite, o nosso coletivo de pretos presentes. Essa é uma pauta importantíssima, porque a gente percebe que muitas pessoas enviam perguntas, desabafos, especificamente nessa área do afeto. Por isso, já há algum tempo, eu venho esperando a oportunidade de falar com alguém que trabalha nessa área da psicologia. Então, por isso, eu agradeço imensamente por aceitar o nosso convite. E, inicialmente, eu queria que você se apresentasse para quem não conhece ainda o seu trabalho. Se é que tem alguém que não conhece, né? Que você recebeu várias recomendações da live. Foram mais de Boa. 4 pessoas que se indicaram. Só que eu não conheci, Uhum. porque eu sou do Rio de Janeiro. Então, Sim, sim. que eu conheci. Fala um pouquinho pra gente, Jorge, como é que trabalha, sua Tá história. bom. Primeiro, gratidão, gratidão eterna, máxima para você, para essas quatro pessoinhas aí que indicaram e para todos que estão assistindo aqui agora, né? Grato pela presença de vocês aqui nesse momento. Bom, né? Jorge Barbosa, prazer, 31 anos, residente de Salvador, Bahia. Psicólogo clínico e social há 5 anos, ok? Formado na faculdade particular aqui, aluno oriundo do ProUni, né? Enem, graças a isso que eu consegui fazer a universidade, que eu não tinha condição de pagar 1.200 por mês de jeito nenhum. E hoje estamos aqui trazendo, né, um pouco de saúde mental, principalmente para a população negra, que é, digamos assim, meu modus operandi de sessões.
Minha página também é toda voltada a isso, né? Meus textões, que o pessoal, uns gostam, outros reclamam, pô, Gil, cada texto é enorme. Mas são textos representativos, tá? Em que eu falo da saúde mental da população negra, e eu utilizo, né, diversos fatores para exemplificar, que nada melhor, né, para ilustrar do que um exemplo, trazer mais para próximo, né, Sim. de cada um de nós. Até pela dificuldade, né, que Página, então, nós negros... Oi? você tem uma página? Tenho sim, essa aí mesmo que eu estou usando aqui, a geobarbo.minoino. Ah, As pessoas podem chegar lá e vão ter acesso a essa centena de postagens. E aí que eu faço, né, meio que um estudo de caso com pessoas famosas, séries, filmes, né, claro, coisas da atualidade eu aproveito e uso como um gancho para debater negritude, saúde mental, sempre com foco na população negra. E trazendo, né, para o nosso tema, que vai girar em torno de afeto, somos um povo, né, a maioria de nós negros, fomos e somos, ainda hoje, muito privados de afeto. E afeto das mais variadas formas. É a falta de afeto paterno, materno, fraterno, sim, por que não? Da sociedade como um todo. Então, né, aqui eu moro em Salvador, como eu falei, aqui tem diversos bairros periféricos que não têm o mínimo de saneamento básico. Isso é uma forma de desafeto, porque está invalidando o sujeito, né? Está dizendo assim, é como se você não merecesse, né, ter o melhor. Isso é uma forma de desafeto. Então, nós estamos cercados de desafeto o tempo todo, né? No transporte público, na segurança pública, né? Nos relacionamentos, né? Que também será uma pauta. E a dificuldade de transmitir esse afeto depois para um filho, né, num relacionamento é enorme, porque nós nunca vivenciamos de fato um afeto puro. Eu estou dizendo assim de maioria, lógico, né? Tem as pessoas privilegiadas, afortunadas, que tiveram afeto de pai e mãe, né, da forma devida, e que não tem essa problemática. Mas eu falo, na minha ótica, né, sob a minha lente de psicólogo clínico, os pacientes que chegam até mim, a maioria deles tem essa demanda de afeto. Eu sempre pontuo, quando faço teste psicológico, dá lá taxativo, necessidade de afeto. Ok? Então, é uma realidade da maioria das pessoas. E, né, como se trata da população negra, isso é um pouco mais atenuante. E eu faço também além, né, de ser psicólogo clínico de forma particular, como eu falei, sou psicólogo social, eu atendo voluntariamente, né, no bairro da Ribeira, aqui em Salvador, pessoas da comunidade, né? Claro que vão pessoas um pouco mais distantes, a gente não fecha as portas para ninguém, vem de um bairro um pouco mais distante, tem vaga, opa, chegue mais. E aí eu tenho acesso a uma nova lente, né? Um pouco mais, digamos assim, mais problemática, no sentido de ausência mesmo do mínimo de respeito, sabe? São mulheres vítimas de violência doméstica, familiar, são crianças que já sofreram abuso sexual, enfim. Aí eu tenho um outro olhar, né? Um pouco mais problemático, como eu falei, do que na clínica particular, onde atendo casos, claro, né? Alguns também já ocorreram, né? De ter esses fatores, mas é um número menor. Lá, basicamente, de 10 que eu atendo, 8 tem esses relatos de violência. Então, afeto é algo que, né, gira em torno da nossa vida, do nascimento até a morte, né? Tudo envolve afeto. É por isso que esse tema é tão importante e eu aceitei de prontidão, estamos aí. muito bom, irmão. A gente tem uma expressão muito comum aqui no Brasil, Hum, que eu não vejo, por exemplo, no inglês, né? Que eu sou professor de inglês e reparei que essa expressão não tem muito em inglês, que é trocar afeto. Quer dizer, a pessoa sim. faz uma carícia, fala algo bonito para você, e aí você Uhum, devolve aquilo de alguma forma. Por exemplo, a pessoa fala, eu te amo. Normalmente a pessoa vira e diz, também te amo. E aí eu vi um questionamento uhum, da Shan Ravelli, que é uma youtuber, né, e tudo, e ela falou que
isso gera uma carga, gera um peso essa ideia da troca de afeto, porque você, toda vez que recebe o afeto, se sente meio que impelido ou na obrigação de devolver aquilo, e isso tira a espontaneidade, a naturalidade daquele momento, já que você não simplesmente recebe o afeto, você se vê meio que forçado a necessariamente devolver ou retribuir de alguma forma. É isso mesmo? O natural é retribuir esse afeto recebido, ou a gente deve aprender a simplesmente receber o afeto sem essa obrigatoriedade? Na verdade, nós somos condicionados a responder, né? A corresponder ao afeto. Porque é algo tão valioso que quando alguém nos dá, a gente fica constrangido de não devolver. Sabe? É tipo, bom dia, tudo bom? Aí você tá num dia de merda, mas você não quer dizer, né? Aí você quer devolver para a pessoa, né? Beleza, tudo bom, e aí você como é que tá? Sabe? É coisa assim de dinâmica social, né? Não é exatamente uma verdade naquilo ali. O afeto, ele é sentido e vivido de fato quando há verdade de ambos os lados, né? Se um estiver emanando muito afeto e o outro não estiver naquela vibe, né? Tiver assim, eu costumo dizer em clínica, é como se fosse uma parede, né? Bate e fica, ou bate e não volta mesmo, bate e morre, no caso. O outro, ele tende a diminuir a probabilidade de demonstrar esse afeto. E aí é que tá, né? Eu acho que esse diálogo hoje vai girar muito em torno disso. O afeto que não é correspondido, né? Ele dificilmente vai ser perpetuado, porque vai diminuindo a probabilidade daquele sujeito retribuir afeto novamente. Aí vamos como eu estou falando de probabilidade, nós vamos por números, né? Tipo, na primeira vez, eu fui falar com uma pessoa, fui bem afetuoso, ela me devolveu com afeto genuíno, né? Um abraço, um beijo no rosto, né? Bem coisa de baiano também, é muito, muito físico. Né? Aperto de mão, tá, fala, xinga, né? Que é uma forma de afeto hoje, né? Assim, seu porra, seu sacana. É afeto somente entre homens, né? O homem não tem aquela coisa assim muito do eu te amo, meu amigo, e como é que você tá, né? Pô, como é que tá sua mãe? É uma coisa muito de um provocar o outro, e naquilo ali tá demonstrando afeto. Da nossa forma a gente entende. Seria melhor que se fosse de outra forma, mas cada um compreende, né? Que aquela pessoa gosta de você, mesmo dizendo aquelas atrocidades. E aí, na segunda, já não sou tão retribuído assim, a pessoa já não tá numa vibe muito boa. E na terceira, eu tento de novo, né? Tipo assim, na primeira vez deu certo, na segunda não deu, vamos ver a terceira. E na terceira já tem de novo uma outra baixa. E aí o que acontece? Vai diminuir a probabilidade de eu tentar de novo. Porque nas vezes anteriores que eu tentei demonstrar afeto, deu ruim, né? Então, vou segurar a minha onda aqui e vou tentar com uma outra pessoa, ou será que eu estou sendo muito meloso? Vou mudar a minha forma de abordagem. E nem tudo é consciente, né? Eu estou falando assim como se a gente raciocinasse sempre de forma lógica, mas não é. Isso tudo acontece em milésimos de segundos, né? Mais rápido do que a luz ao pensamento. A gente nem percebe que pensou e já foi. E já está lá guardadinho, né, no nosso HD, e a gente só faz mesmo reproduzir sem nem perceber. E aí que está a importância da terapia, né? Que é evocar essas coisas, puxar para fora essas coisas do inconsciente, né? Assim, os hematomas desse desafeto, né? Tentar tratar, colocar o band-aid onde está realmente a ferida, assim, né? Vamos passar uma pomadinha aqui, porque esse negócio aqui está meio judiado, porque não era para ter morrido de forma alguma esse seu desejo de demonstrar afeto e de receber. Nós somos animais sociais. Nós dependemos do afeto até para sobreviver, né? A criança humana, né, o filhote de humano, é o único animal que é totalmente indefeso quando vem para a natureza. Né? Aquela coisinha assim, né, molezinha, banguela, só sabe realmente chorar. Não tem nenhuma defesa. Então, por meio do choro, ele recebe o afeto de alguém. E esse alguém o protege. Então, perceba como isso é muito antigo, né, muito visceral do ser humano. A necessidade de afeto, do cuidado, né, de se sentir seguro, que também está atrelado ao afeto, né, insegurança. Geralmente, quem tem segurança é porque tem uma demanda grande de afeto.
Perfeito. A ideia de que as mulheres são mais afetuosas que os homens, ela é parte de uma cultura nossa patriarcal, machista, ou tem uma verdade? Sim, os dois, a verdade absoluta, porque foi construído socialmente isso, né? Os homens tinham que ser aquela pessoa rígida, né? Quanto mais sério, melhor, quem mostrava profissionalismo, mostrava que era o grande guerreiro, né? O rei, né? Que olhava as coisas analiticamente, com coisa da frieza, né? A frieza no homem sempre foi algo muito bem vista, né? Já na mulher, a frieza é totalmente, né? É aquela visão, é frígida, é louca, sabe? Sempre no pejorativo. Então, sempre foi fomentada a serem pessoas mais calorosas, né? A demonstrar afeto e principalmente demonstrar esse afeto para homens, que aí é que está uma dos grandes empecilhos, né? Dessa reação patriarcal que nós temos, que as mulheres também elas precisam demonstrar afeto entre elas, sabe? Primeiro entre elas, para poder conquistar, né? Esses espaços que nós tanto temos falando ultimamente, graças a Deus que estamos falando isso com mais frequência, para depois, aí sim, né, vir nos homens, porque né, nós não somos nenhum nenenzinhos. Né? Apronta que só, diariamente, né, péssimos exemplos para a humanidade, somos nós homens, infelizmente. Estamos em desconstrução, e essa desconstrução, eu estava brincando com uma colega, numa live que eu fiz essa semana, que desconstruindo, bem gerúndio mesmo, sabe? Porque está sendo gradativamente, e isso vai ser algo que vai perdurar aí ainda décadas, até a gente chegar no... A gente não vai chegar no ideal, mas a gente vai chegar próximo do ideal, né? Porque essa guerra de sexos, esse quem é melhor, quem é pior, quem dirige melhor, sabe? Essas coisas tão ultrapassadas, já deu, né? Já passou da hora de ser colocada de escanteio. É verdade. E a gente percebe que nessa discussão do afeto, a comunidade negra ela recebe um peso maior, né? E algumas pessoas falam Sim. até mesmo de reflexos que ultrapassam gerações e vêm desde da escravidão, dessa ruptura forçada. Sim. E aí, quando você fala isso num círculo mais aberto, aqui a gente está majoritariamente entre negros, né? O coletivo Paz Pretas, ele é acompanhado, é seguido, e os membros são majoritariamente pretos, então a gente não tem esse problema, mas então, aí tem aquela ideia do racismo, do mimimi, quando a gente fala que tem uma publicidade. Sim. Você acredita que essa questão da escravidão, essa ruptura forçada com o nosso laço ancestral, com a África, isso agrava a questão ou, por termos sido agora, já em outro cenário, isso não tem nenhum tipo de diferença? Bom, isso agravou de fato, né? Porque ali foi, digamos assim, o máximo de desafeto possível que a população negra já sofreu na sua história. Foi a época, né, escravagista. E aí a gente pode citar alguns exemplos. Né? Eu estava falando agora há pouco da mulher como está sendo sempre servidora do homem, mesmo no homem negro, né? Que é uma minoria, mas ainda assim a mulher negra é a minoria da minoria. Para o homem negro, né, o escravo, não passar fome, a mulher dava o seio, né? Tipo, a mulher que tinha acabado de gerir um filho, dava o seio para ele se alimentar com aquele leite materno. Então, perceba, né? Tipo, nosso afeto sempre foi muito, vou usar esse termo horrível, mas foi o que me veio agora em mente, defeituoso, sabe? Tipo, nunca foi da forma normativa, nunca foi da forma como a gente desejava, sabe? E aí tem o psiquiatra Frantz Fanon, né, o escritor de Peles Negras e Máscaras Brancas, que ele pergunta, né, o que quer o homem negro, o que quer a mulher negra. Até a gente tenta descobrir o que a gente quer. Porque sempre foi empurrado para nós o que nós deveríamos ser, o que deveríamos vestir, o que deveríamos fazer, onde deveríamos trabalhar, o que deveríamos estudar. E está sendo desconstruído, né, aos poucos. Então, óbvio que temos, né, uma bagagem ainda dessa época que é como uma cicatriz, né, daquelas chibatadas que nossos ancestrais levaram, né, ainda estão aqui, né, na nossa pele.
vez ou outra a gente sente. Perfeito. Com mais constância do que a gente gostaria, mas ainda sente. Sim, e essa questão também, ela leva a uma outra questão que é o abandono parental. O abandono parental é um tema que esbarra Sim, nisso, né? Você como psicólogo, até tivemos uma pergunta aqui pedindo para você falar sobre as marcas psicológicas que podem decorrer do abandono paterno. Tem alguma marca sim. que a pessoa vai carregar a partir disso? Tem agora, né, como tudo na psicologia, tudo é muito subjetivo, porque vem do simbólico. O simbólico é como você significa aquilo que te aconteceu. Sabe? Cada pessoa, né, cada indivíduo vai ter a sua forma de dialogar com aquele evento da sua vida. Mas, tratando assim de maioria, né, de probabilidades, a maioria das pessoas que sofreram abandono parental tem problemas com afeto, tem forte insegurança, baixa autoestima, porque é um abandono, então acho que não precisa nem esmiuçar muito, né? Porque o abandono não tem muito a ver. Então, oi. Você travou aí, deu pra ouvir? Voltou. Você estava falando que o abandono Pronto. gera algumas coisas, a falta de afeto, né? E aí você estava falando o Sim. que que ela gera. Uhum. E, tipo, é, Baixa eu tava autoestima. comentando isso, baixa autoestima, porque vem, né, desse abandono, porque eu não fui desejado, né? Porque meu pai e minha mãe não desejam me criar, né? Me dar afeto, me dar carinho, me dar o básico que eu preciso, né? Que o básico, além do alimento, é o alimento da alma também, né? Então, o sujeito sente essa falta, essa ausência. E a gente, né, nós seres humanos, nós estruturamos nosso inconsciente em torno da falta, sabe? Da falha e da falta. A falta é algo que a gente sempre vai estar rodando em círculo, né? Com ela no epicentro, tentando resolvê-la. Toda vez que as pessoas vão à terapia, elas vão com um assunto X. E por mais que aconteça outros eventos na vida dela, aquilo sempre está no centro. Sempre a gente retorna para aquilo ali, sabe? Você olha, percebeu como isso está relacionado com aquele lance que você me contou, sabe? E a gente volta a trabalhar tudo isso de volta. Então, né, voltando à pergunta, quando as marcas, geralmente, insegurança, necessidade de afeto, baixa autoestima, e a baixa autoestima dá pano para manga para um monte de coisa. E é algo também muito forte na comunidade negra, né? Porque aí entra estética, né? Que é pesada sobre nós, produtividade, então tende a ter aquele receio de se vai ser realmente um bom profissional ou não, entende? Até pela dificuldade também de acesso, né? Cedo ao tipo de profissão que a gente quer ter, né? A gente começa basicamente com subemprego e depois, né, com faculdade e tal. Aí vai galgando o que realmente a gente deseja. O que não acontece, né, geralmente com brancos. Já de início já faz aquele estágio massa no escritório e aí só ladeira acima. O nosso gráfico é muito, né, mais íngreme. Perfeito. E você citou Fanon e Pele Negra, Máscaras Brancas. Uma coisa que ele fala que, para mim, marcou muito é que na sociedade racista, simbolicamente, o negro nunca vai ser lido da mesma forma que a pessoa branca. Então, Uhum, eu posso concluir a partir disso que numa relação interracial vai haver sempre um déficit de autoimagem aí? Você vai estar se vendo sempre diminuído ou não necessariamente? É possível o preto estar numa família branca e ser inteiramente pleno, né? Da forma como ele se vê e da forma como ele é visto. uhum.
sempre vou falar, né, por probabilidade, por maioria, né? Estatisticamente, o que é que acontece mais? Que sempre vão haver, né, aqueles que vão levantar a bandeira, tipo, não, eu fui adotado por família branca, tudo certo, sou amado, tal, tive tudo o que eu precisei. Massa, bom para você. Mas não é a maioria, né? A maioria sofre com esse desafeto. Eu vou dar dois exemplos. O primeiro é o filme Django Livre. A maioria já assistiu, né? Já tem um bom tempo. Tem uma cena que eu tenho até, né? Eu trabalhei ela na página, tem um textão lá sobre, que é quando chega o Django e ele vai dormir, né? Na casa grande, na casa do senhorzinho lá, né? E eles não aceitam isso, né? Os próprios funcionários, né? Os outros escravos não aceitam. A gente, ele vai dormir na casa grande, esse neguinho aí, e aí rola essa estranheza, né? Dentre os próprios negros. Além, claro, né? Do senhorzinho em questão. Só que como ele está ali como um negociante, ele tem um capital, que isso vai ser, infelizmente, um fator indispensável para o afeto do homem e da mulher negra, o capital. A gente vai usar isso como barganha de afeto em alguns momentos, infelizmente. Aí ele é convidado a entrar. E só que aí, a mucama, ela pergunta, né? Tipo assim, então é para eu tratar ele igual um branco? Aí o senhorzinho dá logo aquele 2 passos para trás, não. Aí então não entendi o que é para fazer com esse neguinho aí dentro, não. Aí ele fala assim, você lembra daquele Gel e aquele rapaz que tem uns problemas lá, né? Que trabalha em um comérciozinho lá no centro da cidade. Aí ela assim, sim, então pronto. Trate ele como você trataria o Jerry, ou seja, o homem negro. Vocês ouviu o finalzinho? Não, não, não peguei. Você falou que o senhorzinho dá um susto, uma pausa, né, na Isso, resposta, 2 passos vai para ser trás. tratado como branco. Isso. E ele diz que é para ela tratar ele não como um branco, mas como digamos assim, um branco normal que eles tinham, né? Como alguém da máxima superioridade, vamos dizer assim. É para tratar como aquele carinha problemático do centro da cidade, branco, mas problemático, Aham, entende? é. Então, provavelmente com algum problema mental, alguma coisa assim, né, que não especifica na cena, mas deixa entender, né? O subentendido tem hora que é mais forte do que o escrachado. E aí ele diz assim, não trate como um de nós, né, como um branco. Trate ele como aquele branco inferior, sabe? Aquele branco problemático. Então, essa cena para mim foi muito forte, porque é exatamente como a gente sente na sociedade, né? Quando chegar a hora H, né, o momento em questão, aquele momento X, aí nós vamos ver realmente se nós vamos ser tratados como iguais ou não. E a gente tem visto, né, que na maioria das vezes é ou não. Na hora da entrevista de emprego, na hora daquela peneira, tem você mais dois, geralmente é quem tem a pele mais clara que vai. A não ser, né, aquilo que a gente brinca, né, o negro tem que ser 3 vezes melhor, né? Que é tipo, se seu currículo for, né, porra, fodão, né, coisas lá, Harvard, Princeton, por aí, né, intercâmbio na puta que pariu, É. aí beleza. Aí você pode até conseguir. Fora isso, dificilmente. Perfeito. E mandaram uma pergunta para a gente hoje sobre a ideia do colorismo. Você acredita que isso Sim. vale também entre negros, os mais claros? Eles acabam recebendo mais afeto? Porque já recebi um relato muito doloroso até de um irmão falando que ele tinha a irmã mais clara e o pai dele, na hora de punir, na hora do castigo, sempre batia mais nele e nela, que era clarinha, ele era tranquilo. E já vi, não só esse relato, mas já vimos relatos de irmãs, que eram várias irmãs, as mais claras namoravam, noivavam, casavam, as mais escuras não tinham, às vezes nem namorado. Isso é real mesmo? Ou é uma coisa que a pessoa interjetou e talvez seja alguma forma de interpretação? Com certeza real.
E aí eu posso dar realmente, sem medo de errar, certeza absoluta. O nosso primeiro laço social é dentro de casa, né? Nossa família, pai e mãe, né? Para quem tem ambos irmãos. Ou alguns casos, avô e avó. E é ali que começa o racismo a ser estabelecido, em alguns dos casos, né? Não todos, em alguns. E começa dessas formas. Tipo, aquele filho mais retinto, é ele que vai fazer as prendas de casa, é ele que vai, né, tomar conta dos outros irmãos. Não necessariamente ele é o mais velho, mas ele que vai tomar conta dos outros irmãos. Porque tem os estereótipos, né? Os arquétipos. O negro é mais forte, o negro é mais resistente, né? E negro adoece menos, o que é uma balela, né? Adoecemos tanto quanto qualquer outro. É só realmente nessa visão de ser mais forte e mais resistente que nos colocam nessa bolha aí, que nada nos interessa. E, de fato, as pessoas, quanto mais claro o tom de pele, mais você aceita. Isso é visto, eu dei o exemplo aqui da entrevista de emprego, né? Isso também acontece na faculdade, que tem sido um gatilho para muitas pessoas, né? As relações dentro de faculdades, principalmente faculdades públicas, federais, mesmo sendo, né, ditas públicas, a segregação é enorme dentro desses espaços. E as pessoas acabam, né, tentando se aquilombar da forma que dá, né, para sobreviver naquele espaço. Porque ali você está lidando com seus sonhos, né, com seus desejos, você quer crescer, quer ter aquele trampo, né, que, digamos assim, você vai ser provavelmente o primeiro doutor da família, né, então tem toda aquela expectativa, né, aquela autocobrança e também a cobrança dos familiares, porque você tem a possibilidade que eles não tiveram, então, né, tem essa carga sobre você também. E nós percebemos também no campo afetivo, né, quando as pessoas falam de palmitagem, coisa e tal. O Francis Fanon, ele também fala disso, né, no livro. Sim. E ele diz assim, que a gente tenta sempre nos embranquecer, porque já que o branco aceita, como é que eu faço para me tornar menos negro? E é na forma de se vestir, é naquele cabelo, como é que eu posso dizer assim, padrãozinho, né? Aquele cortezinho, comportadinho, nem muito para cima, nem muito para os lados. É aquela barba feita. Eu estou vendo aqui, nós estamos bem transgressores, né? Eu e você, estamos aqui. Eu tô total. Trazendo para a mulher a questão da maquiagem, aquela maquiagem que traz traços que não são da mulher negra, né? Aquela coisa assim, aqueles tons rosados, né? Não existe isso de negro com tons rosados. É uma forma da gente se embranquecer de certa forma, né? Da gente, no meio da multidão, ser visto de uma forma um pouco mais adocicada. Mas como eu falei, né? Quando chega o momento chave, o X, o momento X, nossa pele vai falar mais alto. Sim. E aí aquela pessoa que tem um tom de pele um pouco mais clara, ela vai ser a última a ser atacada. Porque o que é mais discriminatório, tipo, quando a gente vê, né? Digamos assim, eu estou numa sala azul, nesse quarto aqui, esse meu quarto é azul, e tem, vamos supor aqui, sei lá, um pontinho vermelho. Eu vou vê-lo facilmente, porque ele destoa do restante do ambiente. Ele é um estímulo discriminativo para mim. Então, quando você pegar a paleta de colorismo, e digamos assim, eu estou na balada, né? Aí tem aqueles, né, héteros brancos, escrotos, que são a pior desgraça que existe. E aí eles vão e percebem você lá, é você que vai ser o primeiro a ser atacado. O negro retinto vai ser o primeiro a ser visto, violentado, né, magoado de todas as formas possíveis. Porque também quanto mais retinto, maior são nossos traços negroides, né? O nariz mais largo, né? O rosto, às vezes, né, a pele um pouco mais áspera. Porque também, né, nos falta, às vezes, um autocuidado. Sim. Que o homem negro, mais do que a mulher negra, não se dá, né, o direito ao autocuidado. Nós sabemos que o certo é sair na rua protetor solar. Mas para você ver como as coisas estão enraizadas. Nós acreditamos que por termos pele negra, né, somos bem resistentes ao sol. Simplesmente assim. E saímos aí, né, porta fora, sem medo de ser feliz, né, tomando sol aberto, achando que, né, tá tudo massa, já sou negão mesmo, qual é o problema? Todos, né? A irradiação é algo muito forte e causa, né, problemas de pele, e aí a pele áspera vem, né,
em decorrência disso. Você falou de Enfim, uma né, são coisa. diversas formas de desafeto. Sim, eu já tive uma vivência nessa área que me chocou bastante, que eu nunca tinha parado para pensar que a realidade da pessoa negra é completamente diferente, né? Então, quando eu comecei a ter relacionamentos, por exemplo, afetivos, eu tive muito esse baque inicial, né? Porque a pessoa negra, às vezes, ela se dedica em casa a arrumar, a lavar, a passar, e Sim, aí, nesse lance de lavar roupa, mexer com alvejante, tudo, é muito comum você ver mulheres negras com a mão grossa mesmo, sabe? De sim, sim. materiais de limpeza, aquela coisa de faxina, e aí aquela mão delicada, geralmente é mais pessoas ou que têm uma condição melhor, como você falou, né? Esse atravessamento financeiro, ele também interfere, né, no processo. Sim, Então, a pessoa que não precisa fazer isso, às vezes ela não tem essas feições mais brutas, mais desgastadas, enfim, pelo trabalho, né? com certeza. Perfeito. Sem Isso dúvida. é um ponto interessante. E ele leva a um outro ponto também que a gente recebeu aqui, que se relacionar com pessoas negras não é tão simples, né? Porque tem vários traumas que essas pessoas trazem. Uhum. É, para que a pessoa deve estar preparada quando vai se relacionar afetivamente com uma outra pessoa negra? Tem algum cuidado que ela deve ter? Aí vem um ponto que eu até ia trazer, que eu estou esperando o momento certo para tratar, que é o autoconhecimento e a aceitação, sabe? Nós negros, infelizmente, ainda estamos protelando bastante esse autoconhecimento, até porque ele nos foi negado, então, por consequência, a gente acaba se negando também, né? Estamos começando a nos dar esse direito e a buscar esse privilégio por agora. Mas, como eu falei um pouco antes sobre França Fanon, nós não sabemos o que nós queremos, né? O que desejamos. E aí, quando a gente encontra outra pessoa que tem essa mesma problemática que nós, claro, né, no seu devido grau, um pouquinho menos, um pouquinho mais, aí vai variar de cada indivíduo, a gente se confronta com nossos medos e com o medo do outro. E a gente não sabe como ajudar, como colaborar. E aí já fica ali uma fenda, né, no meio da relação. A fenda do não dito, do não trabalhado, né, do não vivenciado. Fica sempre aquela massa cinzenta, né, no meio dos diálogos. Tipo, pronto, a partir daqui eu não consigo mais vir, né, porque eu desconheço totalmente como é que eu ajo nesse tipo de situação, porque eu nunca senti isso em minha vida. E tem coisas do fino trato, né, no relacionamento entre um relacionamento afrocentrado, né, é, que não podemos jamais acreditar que um negro vai ter o comportamento daquele, sei lá, qualificante seu branco, do namorado da amiga que é branco, sabe? Temos coisas muito peculiares nossas. Por exemplo, a maioria da população negra do país tem baixa renda, beleza? Então é comum pessoas negras terem em sua casa, sei lá, 6, 7 pessoas. E aí, digamos, num quarto, dorme 4, dorme 5, sabe? A noção de espaço basicamente não existe. E aí aquela pessoa cria um comportamento um pouco invasivo, sabe? Para quem não tem aquela mesma dinâmica. Então não tem muita noção do que é seu, do que é meu, porque tudo é sempre muito compartilhado, né? A cama, inclusive, era compartilhada. Então, né, aquela coisa do espaço é muito complicada, né, de se trabalhar. E aí a mulher negra, às vezes, estranha, pô, tá tentando, né, se tornar meu dono, tá, né, muito invasivo, que não sabe onde eu vou, sabe? As coisas começam de uma forma sutil e vão crescendo de escala, porque não podemos esquecer jamais que além do racismo existe o machismo, né? Então o homem negro ele vem com essas duas pedras na mão, né? E aí a mulher negra nesse momento, aí ela que dá os 2 passos para trás, né? Só que em contrapartida, a mulher negra,
ela, né, para toda a problemática do feminismo, do machismo, ela é colocada no lugar de cuidadora. Ela acaba virando mãe daquele namorado negro, sabe? Tenta cuidar dele, tenta tomar responsabilidade, e isso acaba adoecendo, na maioria das vezes. E aí é que está toda a problemática, né, dessa relação. Quando um começa a se invalidar para poder validar o outro. Os dois têm que procurar espaços onde vocês sejam compreendidos, sabe? Onde vocês sejam percebidos, onde você possa mostrar sua intelectualidade, que nós temos, né, graças a Deus, nossa intelectualidade, nosso lugar de fala, né, a ser respeitado. Então, quanto mais vivências, mais experiências saudáveis essa relação entre negros tiver, melhor fica. Né? Sim, muito bom. E a gente recebe um questionamento muito constante que é: a mulher deve aturar, né, digamos assim, essas violências que a pessoa traz, né, que o homem às vezes traz da cultura patriarcal, do auto-ódio, do machismo assimilado, ou ela deve indicar a ele, sei lá, um grupo ou uma terapia, ou sei lá, porque a gente recebe muito questionamento que às vezes esse homem que não sabe lidar com essas violências, né, e microviolências da falta de afeto, às vezes, mesmo que ele não tenha agressão física, muitas vezes ele é ríspido, ele não faz um carinho, ele não faz um elogio. Você acha que a pessoa deve romper esse relacionamento e buscar um homem que já tenha passado por essa etapa e já esteja, entre aspas, desconstruído? Ou isso deve ser uma construção junta do casal? Como é que você vê isso? Bom, aí tem duas coisas, né, em questão. Primeiro, ninguém pode jamais se permitir, né, sucumbir a nenhum tipo de violência, né, tentando ajudar o outro, sendo negro ou não. Porque isso traz traumas, né, ou gatilhos emocionais de coisas que ela já viveu, que ela pode não dar conta. Ao invés de ser um a ser ajudado, vai ser dois. Aí não rola, né? Aí vai ser terapia de casal, né? Que seria uma boa, inclusive. Com profissional negro, tá, gente? De preferência, porque eu tenho também essa pauta na minha página, que tem, enfim, teve uma pesquisa em que psicólogos, médicos brancos, eles não têm, né, a capacidade mesmo, sabe, de cuidar da pessoa negra. Nós somos invalidados em pleno processo terapêutico. E é como eu batendo sempre na tecla, falando de maiorias, né? Vai ter aquela psicóloga branca que vai, né, te atender super bem, vai validar suas falas de racismo, mas estou falando de maioria. Na maioria dos casos, nós precisamos de profissionais negros para nos ajudar a compreender nossas demandas, ok? E aí, voltando à sua pergunta, ela não pode, né, permitir sucumbir a essas violências de forma alguma, mas também não pode desistir de primeira, sabe? É uma corda bamba, né? Fica meio que em cima do muro, porque tem não, né? Mas seria bom que compreendesse todo o processo que aquele homem negro passou. E aí vem um diálogo, né? Para compreender de onde veio aquilo, né? Como foi sua trajetória, meu nego? O que foi que você passou, né? Como é que foi sua criação? Como, né, perceber como é a interação dele com os amigos, para perceber de onde é que vem, né, aquela rispidez toda. A gente falando do negro, da negra raivosa, de onde parte isso, né? Porque essa necessidade de ser violento para ser ouvido, né? O lugar de fala e de sobrevivência nos foi negado por muito tempo, ainda é, né? A polícia tá aí, né? A gente bota pelo lado de fora e já fica, tomara que não tenha ninguém aí dando baculejo, né? Baculejo aqui na Bahia é revista policial, né? Tipo assim, tomara que não esteja rolando, né? Porque se eu subir aqui sem identidade, meu amigo, vou parar no fundo do camburão, vou me soltar assim, né?
bater o fio para meus coroas e vierem dizer quem eu sou, né, de onde eu vim, para poder sair desse rolê aí. Então, nós sofremos muitas violências para, digamos assim, as pessoas desistirem de ter afeto com a gente logo de primeira, sabe? Primeiro tem que ter uma compreensão do que é ser negro na sociedade brasileira, tá? Porque também a gente às vezes se perde bastante estudando o negro norte-americano, né? A gente pega muitas referências de lá e tal. Eles começaram a luta deles bem antes da gente. Na verdade tem que ser dita, né? Eles se reorganizaram, né? Eles têm assim, o quilombo deles, né? Um pouquinho mais bem estruturado que o nosso, nesse sentido. Então temos que partir um pouco mais, né, de olhar para dentro mesmo, dentro do nosso país e dentro de nós mesmos, para perceber que coisas que a gente viveu, não necessariamente o outro brother negro viveu também, tá? Ele pode ter vivido um pouco pior. Eu lembro sempre de um amigo meu, eu tinha lá por meus 12 anos de idade, eu já, né, rato de cinema, sempre gostei muito de ir pro cinema, né, meus pais tinham condições de me dar aquele trocadinho para ir no cinema. E aí eu ia, né, ia com a barca de amigos ou ia sozinho, sempre gostei também. Sempre curti, né, minha própria companhia. E aí eu tinha um amigo, morava aqui na minha rua, mas nasci numa casa bem mais simples que a minha, né, e ele, né, era esse negro que eu falei, né, de ter 4 pessoas dormindo no mesmo cômodo. Ele nunca tinha ido pro cinema, sabe? E aí tinha uma promoção assim de aniversário, que aniversariante não pagava. E a gente fez um bolo doido lá. A gente fez um bolo doido e que eu peguei uma xerox colorida de minha identidade e falei assim, pô, nenhum dos dois vai pagar, que era bem parecido comigo. Eu falei, todo preto se parece, não é isso que dizem? Vamos usar isso aí como uma arma hoje. E aí fomos nós dois, né, sem pagar esse rolê aí no cinema. Olharam assim, acharam bem parecido, é ele mesmo, pronto. E entramos, os dois como aniversariantes. E aí eu olhei assim pra ele e ele tava maravilhado por estar ali, sabe? E eu percebi que era tudo. Era de ser um lugar climatizado, uma coisa que para ele era coisa só de, sei lá, hospital, sabe? Ar-condicionado. Ar-condicionado hoje é algo comum, tô falando, né, de 20 anos atrás, aqui denunciando a minha idade, 20 anos atrás aí, né? Então, ar-condicionado, aquela poltrona macia, sabe? Estar assistindo um bom filme, né, que na época foi Matrix, o filme que eu escolhi para assistir. E aí, né, ele nem piscava. E eu vi ele assim, né, inclinado assim na poltrona, olhando e o olho brilhando. Sempre que eu lembro disso, eu me emociono. Estou aqui segurando. E aí, isso é afeto das mais diversas formas. O afeto físico, né, ele percebeu que ele podia, tipo, eu posso mais, sabe? Eu posso estar no lugar desse, de privilégios, sabe? É como se tivesse aberto uma janela para ele de um novo mundo, sabe? Que a vida dele era brincar aqui na rua comigo, sabe? A mãe que saía cedo voltava tarde, porque, né, não tinha mais o pai, então era ela para bancar esses 3 filhos aí. E eram, né, famoso escadinha, eram todos praticamente da mesma idade, né, diferença de 1 ano, basicamente, entre um e outro. Então, não tinha nenhum assim que fosse o grande responsável, né, pelos outros irmãos. E era muito assim, né, eu via muitas pessoas dizer assim, não diga que não, que esse não só anda na rua. Claro que eles estão andando na rua, né? Os pais dele não estão aí, ele vai estar com quem? Ele está mais bem cuidado na rua, porque está entre amigos, né, do que sozinho em casa com seus demônios, né? Pensando em besteira, porque, né, o ócio é terrível. Sim. Não é mesmo? Naquela época não tinha Netflix para ninguém ficar se distraindo, não. Aqueles programas horríveis né, de televisão de tarde, porque estudava de manhã, então de tarde era só novela, vale a pena ver de novo, uns filmes repetidos que ninguém aguentava mais. E, né, a lida de casa e com as irmãs. Perfeito. Então perceba o tanto de afeto que esse homem negro recebeu e o quanto isso pode ter mudado a vida dele. Muito bom, muito bom. Eu demorei muito para perceber essa falta de afeto. Eu acho que foi no meu 4º namoro, na 4ª vez que eu me relacionei, que eu me dei conta que nenhuma das minhas namoradas fazia uma carícia, um afago no cabelo, ou até falar, você tá bonita, né? Não tinha isso, né? E como é que você acha que a gente deve agir? A gente deve cobrar isso do outro? Ou a gente deve esperar o tempo do outro?
A gente volta para aquela pergunta, né, do iniciozinho da nossa live, né? Tipo assim, o afeto que não é, né, devolvido, de certa forma. Cobrar nunca é legal, Ah, né? Tipo assim, uma vez, beleza. Agora, se essa cobrança ficar sendo, né, muito repetitiva, aí você percebe que você está sendo um pouco invasivo, né? Tipo assim, pô, ele tem uma dificuldade de demonstrar esse afeto, sabe? E aí, claro, tem duas nuances. Aquela pessoa que não demonstra afeto porque tem essa dificuldade, e tem aquela pessoa que não demonstra porque acha que não há necessidade, ou que não gosta mesmo, né? Tem pessoas que simplesmente não são muito de trocar carinhos e tal. E aí cada um com seu histórico de vida, né? Para dizer porque isso é um produto, né? é verdade. Hoje. Mas, pô, carinho é sempre bom, então, né? A Ah, cobrança inicial é válida, só não pode perdurar, porque aí já torna até meio depreciativo, né? Cobrar afeto é sempre. A gente fica se sentindo meio esmoléu, né? muito Que é uma bom. coisa meio básica. Tem uma pergunta aqui que é: eu percebo que é muito difícil para muitos homens negros estarem com mulheres negras, independentemente financeiramente donas de si. Como que a psicologia preta analisa isso? Isso é verdade? Existe essa dificuldade? É porque naquele lance, né, do embranquecimento, lembra que eu comentei aqui que o capital iria, a um certo momento, servir como mercadoria de troca para o afeto da pessoa negra? Foi nesse sentido. O homem ou a mulher negra, quando ele consegue, né, esse poder aquisitivo, pode não ser nada grandioso, mas tipo, já fugindo da maioria, né, que tem a baixa renda, como eu falei, no nosso país, aí ele já começa, né, a ter um pouco mais acesso a esse processo de embranquecimento, mesmo que não seja algo consciente. Quando eu tô falando em embranquecimento, eu tô falando assim, aquele restaurante um pouco mais, né, mais pan, mais refinado, é aquele cinema um pouquinho mais caro, porque agora eu posso, então eu vou, ok? A amizade um pouco mais seleta, porque aquela galera assim mais universitária, né? Um outro faz no mestrado, aquele lance. Com o capital a gente muda de vida, né? A maioria das pessoas muda as suas relações e tal. Então há dificuldade, né, do se reconhecer no olhar do outro. Tipo, poxa, ela agora está em um outro universo, né? Aí começa aquele problema da baixa autoestima que eu falei no iniciozinho, sabe? Tipo, você vai se compara e começa, pô, acho que eu não sou bom o suficiente para a fulaninha, porque ela agora já está em outra vibe, né? Ela já está em outro momento, ela evoluiu e eu tô aqui cá atrás, né? Não tenho as mesmas relações, não tenho o mesmo poder, né? Se for resumir, é isso aí, não tenho o mesmo poder que hoje ela tem. E falando do homem negro, nesse lugar de ser o que não tem, a gente coloca em conta o machismo também, né? Porque vem o ego, tipo, pô, era para eu ser o provedor da casa, era para eu pagar o cinema para ela, aquela coisa toda. Mas se ela ganha mais que eu, aí lascou, né? Aí eu vou ter que, eu que lute É, para lidar com isso aí. com certeza. Muito bom esse apontamento. Bom, o Instagram ele corta a gente quando completa 1 hora e como faltam 4 minutos, eu queria Uhum. saber se você tem algo que você acha que precisa ser dito ou querer falar algo sobre o seu trabalho para que as pessoas possam, enfim, conhecer o seu contato também, claro, porque muitas pessoas aqui já enviaram mensagens Uhum. dadas em como faz para entrar em contato com você e perguntaram se você atende online também. Muitas pessoas Com perguntaram certeza. no inbox. Pessoal, primeiro rapidinho, antes de tudo, terapia neste momento, por favor, só façam se for online mesmo, tá? Nada de se expor, sabe? Covid-19 não tá para brincadeira, não. A maioria dos psicólogos está atendendo de forma online, né? Cada um utiliza a plataforma que achar mais coerente, tá? Mais segura. Então faço sim, tá? Terapia online a semana inteira aí, né? Não tem mais o que fazer, só trabalhar mesmo. Estou em casa aqui, né? Nessa prisão domiciliar, então vamos que vamos. Cheio de horários aí, é só chegar. É... Sim, o que eu queria trazer acerca dessa questão do afeto é que existem diversas formas de desafeto, né? Como eu dei exemplo aqui, né? Do contexto físico, no ambiente físico que você está. Uma coisa que eu sempre falo em terapia é como é seu quarto, né? Para pacientes negros, como é seu quarto? Como é sua casa?
Tem coisas nesse espaço que remetem a você, que remetem ao que você gosta, que você deseja? Ou é só uma parede toda lisa, de uma cor só, com janela e porta, é sua cama e acabou, sabe? Tipo, tem afeto no lugar onde você mora, sabe? O autoafeto, coisas que remetam a você mesmo, que te façam se sentir bem, que te conecte com a sua alma, com a sua vontade, ou não. Porque também é muito fácil a gente colocar na conta do outro, né? O desafeto. Às vezes parte de nós mesmos também. A gente tem a possibilidade, né, de ter um pouco mais. Falta só aquela ousadia, né, de esticar a mão, de esticar o braço um pouquinho mais para pegar aquela maçã mais bonitinha que tá lá em cima, sabe? A gente pode, pô, a gente é muito violentado, muito negligenciado, muito silenciado, mas a gente pode mais, né? A partir do momento que a gente perceber que pode e tentar buscar esses espaços, porque infelizmente nem todos os espaços ainda são para a gente, e eu tô falando, né, de violência, estou falando de tipo você tentar entrar no lugar e você ser rechaçado, quase expulso. E eu posso citar com o exemplo da Maju, né, a Maju Coutinho. Ela tem, né, todo a capacidade, competência para estar onde está. Mas vocês acompanharam, todos nós acompanhamos, né, o quanto foi doloroso esse início dela. Apontar pequenas falhas, né, em sequência para tentar diminuí-la como profissional. E se ela não acreditasse que ela é capaz, ela já teria saído. Essa necessidade de trabalhar a nossa autoestima, né? A autoestima da população negra. A gente, né, tem trabalhado ela um pouco mais no campo da estética, né? Inicialmente, estamos aceitando, né, nosso black, aceitando nossa retintude, botar que essa palavra nem existe, mas botei aqui, nossa negritude, tá? Estamos tentando as estampas, né, de origem africana, né, as estampas étnicas, estamos usando agora com um pouco mais de frequência, né, aqueles adornos. Então, no campo da estética, nós estamos praticamente 100%. Tá massa. Falta só olhar para dentro e aceitar o que temos lá, sabe? E é nesse processo que é muito interessante a terapia. E eu não falo nem terapia só, você é um psicólogo, existem várias formas de terapia, tá? Meditação, grupos de apoio, rodas de conversa, rodas de estudo, por que não? Portanto, que sejam pessoas negras, criando ali uma intelectualidade, produzindo, fazendo artigos. É afeto também, né? Um cuidando do outro, um levantando o outro, né? Essa é a necessidade que nós temos, nos aquilombarmos, para poder, né? O quilombo não como uma fortaleza naquele muro fechado, e a gente lá atrás, escondidinho, se protegendo, não. Um lugar de preparo, e que quando abrir as portas a gente sair, meu irmão, a gente tá saindo de voadora, sabe? Preparado para esse mundo aí, e tipo, dando a ele a resposta. Se vocês vierem com violência, a gente vai também. Só que a nossa violência é diferente. Violentamente pacíficos. Sim, ok? perfeito. Você indica E algum filme, já que você gosta de filmes, é algo que ajuda a gente vários. empatia pela gente mesmo? Olha só, eu gosto muito de séries também. Sim. E aí tem filmes e séries que são chave. Ah, legal. E são recentes. Tem a série Atlanta, né, que é com aquele dono de Globo, o carinha que fez o This is America. Gosto muito daquela série. Atlanta, okay. Legal. Sim, tem o filme American Son, né, que traduzindo literalmente seria Filho da América, alguma coisa assim. Sim. Tá na Netflix também, né, esses dois aí. Corra, também é uma boa, a maioria já deve ter assistido. Um ótimo filme. Django, para vocês perceberem, né, aquela cenazinha lá que eu falei, para vocês verem as nuances, né. E alguns documentários também, bom, o documentário Nina Simone, tá? Ela é um prato cheio. Deixa eu ver quem mais. Acho que aí dá para fazer uma maratona boa. Legal, e, legal. Se você quer maratonar, maratona em meus textos também, tá? Tem uns massas lá. Ah, legal. Porque... Então você tem textos no seu Instagram, não é? Isso. E aí eu vou falando em casos clínicos de artistas, de séries, como é para as crianças, O Maluco no Pedaço, Todo Mundo Deu Crise Faria Uma em Breve, tá? Sempre com foco em saúde mental. Muito bom, muito bom.
Perfeito, irmão. E para entrar em contato com você, 20 segundos, qual é o seu Instagram? Pronto. Vai no meu direct, geobarbo.minuino, ok? Perfeito. E aí fala comigo por lá, e lá eu passo o WhatsApp, passo tudo lá. Tamo junto, irmão. Obrigado. Grato, muito